Vamos respeitar o São Paulo aí, certo? Ô, Caleri, você não tem cadeira cativa. Luciano, vamos parar de fazer showzinho também, que vocês jogaram tá bom? O técnico hoje colocou a molecada em campo, mas não podemos cobrar muito a molecada, certo? O Dorival no mercado aumenta essa impaciência. Agora, o Eugênio falou, se quer trocar de técnico, São Paulo teve a chance no fim da temporada. E Mari, como é que você está? Muito boa noite a você, boa noite aos comentaristas. Estava acompanhando atentamente todos os comentários e vou trazer assim mais ou menos o que eu presenciei aqui, porque o jogo, embora tenha começado 18h30, para o torcedor do São Paulo, ele já ficou tenso quando a escalação foi divulgada. Com 3 zagueiros e 3 jogadores de marcação no meio de campo, e com Caleri e Luciano totalmente isolados na frente. E já eu percebi, a hora que saiu a escalação, estava ali embaixo das cabines de TV, conversando com alguns torcedores, um murmurinho de que eles não entendiam por que que o time, que durante a semana havia expectativa que o Ferreirinha fosse o substituto do Lucas, que o Lucas Ferreira tivesse uma chance, que o Matheus Alves, com a ausência do Oscar, pudesse jogar no meio de campo e que até o André Silva, que foi o artilheiro do São Paulo no Paulistão e que só entrou já no finalzinho, nos 15 minutos finais, por que que essas não foram as escolhas e sim um time com os 3 zagueiros, os 3 marcadores de meio de campo, por mais que o Marco Antônio tivesse jogado numa linha mais ofensiva, ele correu o campo todo e não pegou na bola. E aí as críticas foram crescendo com a bola rolando, porque o São Paulo perde um pênalti muito rapidamente, se perde um pouco no jogo, embora o Sport não tenha atacado muito, e o time não consegue criar mais nada nos 45 minutos. E além disso, os 2 laterais que ele escolheu, o Igor Vinícius não fez uma boa partida, embora tenha dado no segundo tempo um ótimo cruzamento pro Caleri, o Cédric que vinha melhor, e o Wendel não agradou, tanto que voltou o Enzo Dias, que perdeu a posição no intervalo. Então, dito tudo isso para vocês, o ambiente começou antes da bola rolar tenso, prosseguiu tenso durante o primeiro tempo e vieram as vaias e terminou muito tenso com muitas vaias em cima do técnico Luiz Ubeldia. Ele está até terminando a coletiva dele, daqui a pouco a gente vai resgatar. E eu perguntei agora há pouco para o Rafael, que está terminando também aqui de falar na zona mista do Morumbis, sobre exatamente esse esquema, com 3 zagueiros e 3 volantes para jogar contra o Sport que viria fechado. Era a imaginação de todos aqueles que estavam presentes, os quase 38 mil torcedores que estavam presentes aqui no Morumbis. Vamos acompanhar o que disse o Rafael, goleiro do São Paulo. Rafael, é claro que o resultado não agradou e por isso as vaias, mas eu senti ali assistindo o jogo no meio da torcida que no primeiro tempo o que não agradou foi a formação tática do São Paulo. Esperava-se um São Paulo mais ousado, já com 3 zagueiros, 3 volantes. O meio ficou vazio, a bola quase não chegou no ataque. Você que está ali atrás tem uma visão de jogo também bem ampla. Você acha que talvez as vaias tenham vindo muito pelo como foi montado o time? Assim, o time praticamente tirando o pênalti, quase não atacou nos primeiros 45 minutos. Opa, desculpa. Eu acho que foi mais pelo o clima que vai ficando, porque nós tivemos um pênalti, nós tivemos algumas boas jogadas no início, e aí depois, com o decorrer da partida, o tempo passando, e aí 11 jogadores deles atrás da bola, então assim, e eles preparando para o contra-ataque. Então a gente tinha que ter uma certa segurança realmente nesse controle de bola, rodar de um lado para o outro, ter paciência para encontrar os espaços. Então, e aí isso vai fazendo com que o tempo se passe e vai criando aquele clima de ansiedade para que a gente possa ganhar o jogo, de sair na frente ali. Então, isso é natural, até nós dentro de campo às vezes ficamos ansiosos em querer acelerar e acabamos errando um pouco mais por querer acelerar mais do que devia. Então, assim, isso é natural, faz parte, a gente entende isso, mas mérito também da equipe do Sport, que se defendeu muito bem, é uma equipe muito boa e que veio com a proposta de se defender. Eu acho que nós tivemos mais de 70% de controle do jogo, então tivemos as melhores chances, então ter a cabeça tranquila, que eu tenho certeza que os resultados virão. Quebra. E do outro lado tem um time que veio para buscar um empate. 2 jogadores com mais de 30 anos que vão precisar dosar ao longo da temporada. São as estrelas do time, são tecnicamente de onde mais tem para tirar. Mas precisa... É o São Paulo. Agora, falar em demitir técnico na primeira rodada... Não, isso é insanidade, mas o ponto é muito fácil hoje atacar o Zubeldia e pedir a cabeça do treinador, porque a torcida já está desgastada, o torcedor aqui no futebol brasileiro tem pouca paciência, o Dorival no mercado aumenta essa impaciência. Agora, o Eugênio falou, se quer trocar de técnico, São Paulo teve a chance no fim da temporada, o trabalho do Zubeldia já era questionado. Como o Cruzeiro também teve, e não trocou o Diniz. E tomou a decisão de manter.
E aí depois, Campeonato Paulista, o São Paulo não engrenou, muita oscilação. Aí ficou a imagem do jogo contra o Palmeiras, que foi eliminado, mas que o São Paulo foi lá, jogou bem e tal, não sei o quê. Controlou o jogo. Analisando o campeonato inteiro, também, o São Paulo foi mal. Sabe o que segurou o Zubeldia para esse ano? Ele ter levado o São Paulo a um nível competitivo Sim. em Libertadores com o meio-campo dilacerado sem Alisson Não tinha e Pablo Maia. Aliás, está sem o Pablo Maia. Então, não é que continua, voltou, mas... Eu acho que ali a diretoria pensou, vamos dar um pouco mais de tempo, quando esses jogadores retornarem, ele vai conseguir melhorar o trabalho. E aí acaba o Paulista. Analisando o desempenho do time, não foi bom. Né? O São Paulo não jogou bem no Campeonato Paulista. E aí... Não joga bem há bastante tempo, São Poderia também ter tomado uma decisão, se assim quisesse, que é, vamos aproveitar essa janela, já que o São Paulo não chegou às finais, tem um tempo aí mínimo de preparação, algumas semanas, e troca. Tomou a decisão de manter. Agora, a bola está com a diretoria, porque se resolveu segurar e bancar o Zubeldia, tende a cobrar alguns jogadores. O Caleri, por exemplo, desperdiçou um pênalti. Esse é um cara para se falar. Mas vem mal há algum tempo. Esse ano nada e o ano passado também ficou devendo boa parte do Então, tempo. e às vezes é difícil para o treinador perdeu tomar a gols decisão decisivos. sozinho. Inclusive do pênalti na Contra o Libertadores. Botafogo. Às vezes é difícil para um treinador tomar a decisão sozinho de barrar um cara do tamanho do Caleri. Então a diretoria, nesse momento, precisa dar esse respaldo interno e cobrar também os jogadores. E outra coisa, a gente está falando de Lucas e de Oscar, o São Paulo vai precisar jogar sem eles. E hoje ficou evidente a falta de profundidade do elenco. Em termos de característica, tem faltado jogadores também para o Zubeldia em algumas posições. Então precisa ampliar essa profundidade de elenco. O São Paulo foi pouco agressivo, contando muito com a contratação do Oscar, que o Oscar supriria ali todas as carências, elevaria o patamar do time ainda. E o Oscar tem potencial para ser um jogador bola de ouro do Campeonato Brasileiro, mas ainda não entrou na rotação ideal, ainda não virou a chave do São Paulo. Mas ele é importante para articular o jogo, né? Muito, sem dúvida. Faz muita falta quando não joga. Mas, diante disso, para mim, hoje, a maior cobrança no São Paulo não tem que ser direcionada ao Zubeldia, mas sim a diretoria, que tomou a decisão de bancá-lo, de manter, mesmo tendo a oportunidade de abreviar o trabalho, analisando o jogo, e preferiu não seguir assim, e agora precisa dar as opções para o treinador fazer o time jogar melhor. Eu concordo que hoje não tem como você julgar tanto a atuação do São Paulo quando ele não tem à disposição Oscar e Lucas, mas é importante falar que essa insatisfação no torcedor, ela vem de jogos que ele também teve os dois. Ele teve à disposição e não atuou bem. O São Paulo ele tem tido uma dificuldade muito grande de propor o jogo, de ser protagonista, de ter o jogo um pouco mais curto, de ter um repertório maior, de ter uma qualidade maior para criar quando enfrenta o adversário fechado e organizado. Mas hoje também, dona, se hoje era difícil. Não, e se o pênalti entra com muda a história 2 do minutos de jogo, muda a história do jogo. É diferente o cenário. Não dá para você colocar só o Zubeldia como um culpado. Eu acho que ele merece críticas. Mas tem todo um cenário. De fato, isso está sendo alertado aqui há muito tempo. Eu acho que o time ideal do São Paulo, o time titular, onde está todo mundo, é um time forte. É o time forte, mas é que está o problema, dona. Mas quando você olha o elenco... 11. Então, quando você olha pro elenco, pro banco, você não tem... Hoje, quem que tinha no banco? O Ferreirinha, que está sendo muito contestado. Muito contestado. Que, de fato, entrando no segundo tempo, e os garotos também ali, o Matheus Alves, você ganhou mais agressividade e mais velocidade. Porque ele optou por um time hoje lento, né? Time de um pouco mais de controle, né? 3 volantes ali, Marcos Antônio, o Alisson, 3 né? zagueiros. Luiz Gustavo, 3 zagueiros. Só que Erros. você está enfrentando um adversário fechado, só que você não tem velocidade, você não tem a criatividade que o Oscar te dá e a individualidade que o Lucas tem para rasgar uma defesa. Então você fica engessado, né? Você fica previsível, você fica dependente de uma bola parada, de um pênalti desperdiçado pelo Caleri, de cruzamento, e não sai muita coisa. Eu acho que o São Paulo ele volta até com outra cara no segundo tempo por conta das mudanças, porque aí ganhou um pouco mais de velocidade. Mas aí entra molecada. Entra molecada. E, aliás, mas é uma esse- crítica mas que você faz a ele, mas né? o elenco é Usar curto. pouco Sim. e mal a molecada. Eu falei do caso do Rian, que é o mais famoso, o artilheiro da Copinha, mas o São Paulo tem uma leva de garotos e ele não é o primeiro a ser cobrado sobre isso. O Muricy, que é um técnico histórico no São Paulo, era cobrado sobre isso. Diziam que o Muricy não usava garotos.
Então, acho que isso também é uma coisa que está pesando, principalmente do lado da diretoria, a pressão que vem em cima dele. E a gente não pode esquecer que agora tem uma sombra enorme sobre ele, que é a do Dorival, que não tinha antes, não tinha no Vindo Paulista, agora tem. Hoje, por exemplo, o Luciano saiu como titular. Sim. O Luciano é um cara que perdeu espaço, mas não correspondeu. Tanto é que foi substituído. E não gostou, Ficou bravo, de ter saído, mas ele correspondeu? Não correspondeu. Então, mas esse é que é o problema. Já vamos colocar o trechinho do Zubeldia, foi até questionado sobre o Dorival. Falaram, né? Perguntar para o Zubeldia sobre o Dorival. Mas assim, é exatamente esse o ponto. 11, muito forte. São Paulo tem Campeonato Brasileiro, São Paulo tem Copa do Brasil, São Paulo tem Libertadores da América. Ele tem 11. Dos 11, vamos colocar lá. Caleri e Luciano, pela lógica, são titulares do time, certo? Sim. Esse ano, nenhum dos dois entregou. Caleri, o ano passado, a gente acabou de falar aqui, momentos cruciais, lembrou aqui o Eugênio. Também não entregou, está devendo. Aí você tem o Oscar e o Lucas. Mas aí o Oscar e o Lucas têm questão física, né? Não sei se aguenta o pique da remada, não sei como é que fica. O ano passado o Lucas também teve questões físicas, o Oscar agora tendo questões físicas também. Aí você olha para o banco. Pablo Maia também. Pablo Maia também fora. Aí você olha o Ferreirinha. Pô, Ferreirinha. Não, perderam a paciência com o Ferreirinha. Mas então eu vou tirar o Caleri, eu vou tirar o Luciano do time. Então, mas quem eu ponho? Quem eu posso colocar? Sobra a garotada. Aí sobra a garotada. Aí você fala, pô, mas eu vou começar a colocar a garotada em jogo de Libertadores, jogo de mata-mata de Copa do Brasil. Aí você queima etapa, aí você queima o jogador. Cara, o elenco do São Paulo realmente é uma dificuldade. Não estou dizendo que o Zubeldia não comete seus erros, mas é uma dificuldade. Então, aí a gente vai para outra questão. São Paulo não tem orçamento para bater de frente com os maiores clubes hoje que estão montando time de peso. Tanto que tem uma negociação com o Marenax. Sim. Que envolve a base, porque você precisa arrecadar. Sim. O dinheiro precisa entrar. Sim. Desculpa até te interromper. É importante falar uma questão. O Dorival hoje ele é muito pedido pela torcida porque ele foi o cara que conseguiu trazer o São Paulo de volta para um título importante do tamanho do São Paulo. Sim. Uma Copa do Brasil. Que era inédito. Só que o cenário do clube é esse que o Eugênio está falando. Não é um cenário de nadar de braçada financeiramente. Pelo contrário. Não, muito esforço, muita dificuldade para trazer jogadores pontuais. E ele consegue trazer o Oscar, que tem um passado no clube. Ele conseguiu repatriar o Lucas, que tem um passado no clube. E fora isso, ele vai trazendo. Traz o Enzo Dias aqui para a lateral. Vai encaixando. Não são grandes investimentos, são jogadores de porte médio que vêm para compor o time. Você não vai conseguir fazer o nível de contratação que o Palmeiras fez, por exemplo. Botar o dinheiro na mesa como o Palmeiras botou. Não vai fazer, como o Botafogo fez ano passado. O Wendel foi uma contratação mais pesada, né? O Wendel seria uma contratação mais pesada. Foi uma boa oportunidade de mercado. E foi reposição. Sim. Reposição. Mas não é um astro. Não é para mudar patamar. Para fazer o time virar muito. Não é. Agora, eu só acho que. A realidade não é de astro. Se ele já tem pouco, essa questão dos garotos, que vai queimar os garotos, pelo amor de Deus, os garotos. O Rian Francisco não pode enfrentar o Sport numa primeira rodada de campeonato brasileiro? Não, aí pode. Eu tô falando de jogo. Eu acho que é isso que está pegando. Tem que ir com calma em jogo de Libertadores, já tem Copa pouco. do Brasil, mata-mata. Já tem pouco. E cria senões. Teve aquela coletiva que ele falou lá, comparou lá com o River Plate, né? Do Galhardo. Veja lá na Argentina. Eu acho também ele está... É o que eu falei, está dando muito melhor bode. Ele não está sendo político. É claro que... Nesse momento podia ser um pouco mais político. É uma outra época, né? O mundo se transforma a cada dia, as pessoas mudam. Mas, historicamente, quantas vezes a gente não viu jogador titular se machucar? Pega lá no Júnior. Antigamente era o Júnior. O cara entrava e jogava. E muitas vezes aparecia ali e virava titular. Já que você foi para lá e a gente está falando do São Paulo, um dos grandes times do São Paulo é dos menudos. Um grande salve, os tricolores estão por aí, fim de jogo, aqui no Morumbi. Tô com o Gordinho aqui, o nosso conselheiro da torcida. Cara, vamos falar de muito São Paulo agora, mas o São Paulo, a realidade do São Paulo mesmo, que o Caleri, o Gordinho, tá achando que tem cadeira cativa no São Paulo. O Luciano, ele tá achando que ele pode bater no banco, indignado porque foi substituído. Mas esses caras, eles não estão mostrando o futebol, cara. Já tem meses aí, né, cara? Então, é fácil nós chegar lá agora, pedir a cabeça do técnico lá, veio Dorival, fora Zubeldia, tá ligado? É isso que eles querem, porque futebol não estão mostrando, não estão jogando, não estão correspondendo, aí muda o técnico. Aí daqui a pouco eles acham outro empecilho lá dentro no elenco, né, e começa novamente a
vergonhoso que aconteceu hoje aqui no Morumbi, certo, Gordinho? A gente quer entender essa apatia do time aí, você entendeu? O ano começou faz tempo aí, o time tá vivendo aí de uma vitória no clássico aí contra um time morto, certo? Então a gente quer entender o que tá acontecendo, qual que é o problema aí do time. A gente quer explicação de vocês aí, a gente não vai esperar ser eliminado de Copa não, pra cobrar. A gente vai passar em vocês logo cedo, logo no começo do campeonato. Fazia anos que a torcida não cobrava na arquibancada. Eu tô cansado, você quer, ai, mas que saudade quando o São Paulo jogava com vontade. Muito respeito com a camisa tricolor, joga com raça, time. Tá, cara? Então você quer que eu te falo? Exigir uma reunião com a diretoria aí, certo? Essa diretoria que tá omissa, certo? Já tá omissa faz tempo, tá? Muito brinda jogador. Ah, não pode vir. Ó, o próximo jogo vocês vão. Essa é real, tá bom? Ano eleitoral do São Paulo Futebol Clube, fica essa bagunça agora, sabe? Certo? Ninguém sabe quem manda, ninguém sabe o caminho que vai seguir, eles estão preocupados o quê? Na reeleição, nós vai embaçar em vocês, tá bom, cara? São Paulo não é parque de diversão não, tá ligado? A gente abraçou o time há mais de 10 anos, aí abraçando o time. Se não fosse o torcedor, o São Paulo ia pra Série B, tá ligado? Porque se dependesse de vocês, aí a condução de vocês, cara, vocês vão embaçada de vocês, chega, tá bom? Chega, certo? Não vai esperar sair da Copa do Brasil, sair da Libertadores, tá? Pra embaçar, nós vai começar a embaçar em vocês agora, tá bom? Pode cobrar, viu, diretoria? Pode cobrar esse elenco aí, esse time aí. Pode cobrar, porque nós vamos cobrar e nós vamos cobrar pesado, hein? Não adianta vir agora, não adianta vir amanhã. Ah, vamos mandar o Zubeldia embora e traz o Dorival de volta vai abaixar a poeira, abaixar o caralho, certo? Tem que respeitar essa camisa, vocês têm que conduzir o São Paulo de uma forma justa e correta, coisa que vocês não estão fazendo, tá ligado? Saímos daqui hoje vergonhoso aí, certo? Que, cara, esse empate hoje contra o time aí, contra o esporte, cara, vocês estão de palhaçada, vocês estão de brincadeira, amigo, certo? Vamos respeitar o São Paulo aí, certo? Ô, Caleri, você não tem cadeira cativa. Luciano, vamos parar de fazer showzinho também, que vocês não jogaram tá bom? O técnico hoje colocou a molecada em campo, mas não podemos cobrar muito a molecada, certo? Que tem que dar mais oportunidade pra molecada, mas os medalhões vai embaçar na de vocês, certo? Você está achando que vocês têm cadeira cativa? Tem cara. Certo, Gordinho? É isso, nós vamos cobrar esse time aí. Nós vamos cobrar, estamos esperando a cobrança da diretoria, certo? Luciano, para dar chilique, você tem que entrar, fazer 1, 2, 3 gols, certo? Você não jogou porra nenhuma. E o Caleri, cara, o Caleri já... Na moral, tem que colocar o Caleri, tem que colocar o Caleri no banco, dar esquentadinha no banco aí, ó. Pra ele tomar um presta atenção, tá bom? E é isso, família, tamo junto. Segunda-feira, vamos partir 36 horas rumo a Argentina e muito respeito com a mesa tricolor. Vamos embaçar nesses caras aí. Então é isso aí, galera. Você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo enfrentou ontem, né? O Sport, cara, que jogo assim. Possamos falar vergonhoso do São Paulo e apático ali no primeiro tempo, porque não tem como defender o Zubeldia não, galera. Hoje não tem como defender o Zubeldia não, porque parece que ele não entendeu ainda quem são os times grandes e quem são os times pequenos do Brasileirão. Cara, o Sport é um time que veio recentemente da Série B. Será que ninguém da diretoria chega pro Zubeldia e fala, ó, vai pra cima desse time, garante os 3 pontos, que não, o São Paulo não pode perder pontos contra time pequeno dentro de casa. Aí o Zubeldia mais uma vez vai lá, entra contra o Sport para jogar com uma segurança tremenda, parecendo que ia jogar contra um time grande. 3 volantes, 3 volantes. O que pega não é nada não, é que são 3 volantes, que basicamente são jogadores, 3 volantes ali, que são marcadores, que não saem para jogar direito. O único que sai para jogar ali é o Alisson. Porque o Marcos Antônio e o Luiz Gustavo são volantes ali de marcação, mais de marcação e de 1-2, mas não é aquele volante que chega na frente, de chegada. E, cara, time apático. Não tenho o que falar. Time apático, time muito apático no primeiro tempo. O Caleri perdeu um pênalti horroroso. Parece até que ele bateu querendo perder o pênalti, porque não é possível que o Caleri, com a qualidade dele, tenha chutado um pênalti daquele. Que eu achei assombroso como que ele chutou aquele pênalti. Eu nunca vi o Caleri chutar um pênalti, perder um pênalti daquele jeito. Mas quem não se lembra do pênalti contra o Botafogo, né? Aí a torcida agora vai cobrar, cara. Vai cobrar pesado. Vai cobrar pesado. E pra mim a torcida tá certa, por quê?
porque tem que cobrar logo no início. Se deixar para cobrar quando for eliminado, não vai surtir efeito nenhum. Zubeldia tá com a sombra do Dorival, sim. E se o Zubeldia não responder, jogadores não responder, o Zubeldia também não responder na escalação, acredito que o Zubeldia caia e o Dorival entre. Porque é aquilo que eu falei, uma coisa é você entrar com a escalação totalmente ofensiva, vamos falar assim, tirou o Marcos Antônio, entrou com o Matheus Alves, Luiz Gustavo e Alisson ali atrás, beleza, dando suporte para deixar o garoto tranquilo, para o garoto tentar armar o jogo. Nada deu certo, Ferreirinha, segundo tempo, o mínimo, a formação tinha que ser essa. Não, ele meteu 3 volantes, aí depois, quando não foi no segundo tempo, para tentar corrigir a burrada dele, ele colocou o Matheus Alves e o Ferreira. Colocou o Ferreirinha antes, aí depois colocou o Matheus Alves e o Ferreira. O time melhorou um pouco, mas já era tarde, cara. Já era tarde. Isso é que é colocar os garotos em pressão. Parece que ele não entendeu isso ainda. Colocar os garotos no decorrer do jogo, quando o jogo tava 0-0. Coloca os garotos no início. Os garotos não respondem no início, no primeiro tempo. Você saca. Não, ele colocou os garotos depois que o jogo já tava com uma pressão gigante. Isso daí é que ele pega, colocando os garotos praticamente numa fogueira para tentar corrigir a burrada na escalação dele. Galera, então é isso daí. Chegamos no final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!